Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E aí se liga só, meu companheiro, hoje, continuando nossa brincadeira aqui em relação ao módulo de interpretação, nós vamos trabalhar textos verbais e não verbais. Na verdade, nós vamos entender o conceito de língua e linguagem e, diante disso, também compreender textos verbais e não verbais. Agora, eu vou dizer o seguinte, por que eu estou dizendo conceitos de língua e linguagem, texto verbal e não verbal? Porque na prova, você sempre vai pensar no texto escrito. Não adianta, o aluno pensa no texto escrito. Mas texto é tudo, no final das contas. É aquilo que você pode compreender, que você pode interpretar, é um texto. Eu sou um texto. Você é um texto. Eu não tenho oportunidade de visualizá-los agora, mas você está me visualizando. Então eu tenho certeza absoluta que na primeira vez, você já deve ser meu aluno há algum tempo, você já deve ter feito o curso básico, coisa e tal. Na primeira vez que você olhou, você deve ter pensado assim, caramba, quem é esse moleque com cara de novo? Eu ainda estou com cara de novo, já não sou mais tão novo não, já estou velhinho, mas eu ainda tenho cara de novo, graças a Deus. Aí você pensou assim, porra, o que esse cara tem para me apresentar? Ele é muito novo. Acontece ou não acontece? Acontece com todo professor que ainda é novo. Mas depois de um tempo, não mudou a perspectiva? Mudou. Mas a primeira leitura não foi decorrente da imagem, da aparência? Foi. Isso acontece. Eu leio a sala, quando, por exemplo, você vai fazer um curso presencial. Se você chegar ao local e tiver tudo quebrado, você olha, não é desagradável naquele primeiro momento? Agora, pode ser que aconteça de entrar um professor excelente e a aula ser maravilhosa, mesmo com o local sendo ruim. Agora, se você chega a um local e está tudo bonito, aquilo já não é agradável? Opa, caramba, aqui é bom. Você pensa isso. Mas por que você pensa? Porque você interpretou, porque você olhou o local. Pode chegar um professor e a aula ser ruim, de repente. Aí você, imagina, o cara chega de terno, gravata, juiz federal. Caramba, juiz federal, hein? Vai arrebentar. Aí começa a aula. Não bateu contigo. Gente, nem sempre aquilo que nós visualizamos de primeira é a realidade. Agora, não adianta. Você sempre vai fazer uma leitura daquilo que você vê de primeira. Só que você vai continuar lendo, porque nós não lemos apenas os textos escritos, nós lemos as imagens, nós lemos um mundo. E para você poder se comunicar, você não se comunica apenas com a linguagem verbal, você se comunica com gestos, com expressões, e você pega imagens. Então, você no dia a dia, às vezes se comunica sem sequer abrir a boca. Ó. É ou não é? Então vamos começar a entender isso voltados para o ambiente da prova. Vem comigo, meu parceiro. Então olha aí, ó. Numa comunicação, as pessoas fazem uso de palavras, blá, 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 gestos, expressões corporais, ó. A pessoa assim, ó. Quando você vai fazer uma entrevista de emprego, pode ficar assim? Não pode, né? Tem que ficar bonito. Tenho confiança. E faciais, ó. E etc. E por aí vai. Tudo isso é linguagem. A linguagem. Você já deve ter visto livros que falam da linguagem corporal. Por exemplo, se eu trabalhasse numa empresa, na parte dos recursos humanos, e eu contratasse os empregados, eu com certeza ia ter de ler um livro que falasse da linguagem corporal, para poder entender, opa, esse cara é confiante, opa, esse cara sabe o que está falando, opa, esse cara não é confiante, opa, esse cara está mentindo, opa, esse cara está falando a verdade. Porque tudo é linguagem. Agora, linguagem é um processo comunicativo pelo qual as pessoas interagem entre si. Então, nós utilizamos uma linguagem para poder nos comunicarmos, é ou não é? Agora, se a linguagem tiver comunidade básica, a palavra falada ou escrita, ela será verbal. Verbal.
A linguagem, no entanto, pode possuir outros tipos de unidade, como o gesto, o movimento, a imagem, etc. Nesse caso, ela será não verbal. Há ainda as linguagens mistas, como as histórias em quadrinho, o cinema, o teatro, em que se fundem a palavra e outros tipos de unidade. Por exemplo, ao falar de linguagem mista, você está diante agora de uma linguagem mista. A videoaula é uma expressão muito interessante da linguagem mista. Eu estou falando, não estou falando? E aqui, ó, há exemplos de uma linguagem verbal também. Tem um texto, não tem um texto? A palavra está servindo de base, não está? Só que é o seguinte, você tem o som, você tem a imagem, você tem o professor que aqui está utilizando gestos, e não só nessa aula, mas em qualquer outra aula. É ou não é? Então você está diante de um próprio exemplo de uma linguagem mista. Agora vamos continuar nossa brincadeira. Quando as pessoas interagem por meio da linguagem verbal, elas fazem uso de um sistema de representação social construído, conhecido como a língua. Língua é um conjunto de sinais, palavras e de leis combinatórias, por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. Então, eu tenho a língua portuguesa. Nós nos comunicamos de acordo com a língua portuguesa, porque olha só, comunidade. Será que você pode chegar no Japão? Ó, você chegou ao Japão, fui ao Japão. Aí lá no Japão, você vai começar a falar português. E todo mundo vai te entender? Todo mundo vai conseguir se comunicar contigo? É óbvio que não. Aí você vai ter de tentar fazer o quê? Uma linguagem não verbal. Se comunicar por gestos, expressões, talvez até sons, ruídos. Agora, não vai conseguir utilizar a língua daquele cara, porque você não faz parte daquela comunidade. Então, para poder ter um pleno ato de comunicação satisfatório, nós temos de pertencer à mesma comunidade. Isso é língua, porque é um conjunto de sinais, palavras e de leis combinatórias por meio do qual as pessoas de uma comunidade se comunicam e interagem. Será que você, se não fosse brasileiro, poderia me entender agora? Sim, Sidney, se você falar português. Mas se você não falar português, você não tem como entender. É ou não é? Pode-se dizer, portanto, que a língua é um tipo de linguagem. Óbvio, promove a interação. Então vamos lá. Olha uns exemplos aqui interessantes que eu vou mostrar para vocês. Está vendo isso daqui? Isso daqui... Olá, meus amigos! Gostou dessa videoaula? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer o nosso curso completaço, super competitivo do Instituto Federal do Tocantins 2016 para o cargo de assistente em administração? Então acesse nosso site laconcurso.com.br, que lá nós temos esse curso que custa apenas 10 mensalidades de R$15. É isso mesmo, super promoção aqui do Lá Concursos. 10 mensalidades de R$15, o curso completaço, que eu tenho absoluta certeza, se você assistir 2 vezes todas as nossas videoaulas, lá no dia da prova você vai estar muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Forte abraço aí e espero vocês. Tchau, tchau. Clique lá